Vamos ler do verso 1 em diante. Josué capítulo 24, versículo 1 em diante diz assim: Depois disso, convocou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar. Os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavalos, até o meio do mar. E, clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre esses, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para os amaldiçoar. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó guerrearam contra vós outros, e também os amorreus, e os ferezeus e os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém eu vos entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como o dos reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, e nem com o teu arco. Deixo-vos a terra em que não trabalhasse, e a cidade que vocês não edificaram, e habitais nela. Comeis da vinha e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e serve ao Senhor. Porém eu vos digo, se vos parece mal servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem vocês querem servir, se aos deuses que os vossos pais serviram, da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso mais forte? Então declare assim comigo: eu e a minha casa. Mais forte: eu e a minha casa. Amém? Feche teus olhos. Senhor, a tua palavra está aqui e ela foi declarada. E Senhor, como Josué questionou o povo, que nessa noite
a tua palavra possa nos questionar, a tua palavra possa vir de encontro às nossas vidas, e Senhor, que possamos trazer o avivamento para os nossos lares e para as nossas casas, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus. Nós vamos continuar falando sobre avivamento. Domingo passado nós começamos uma série chamada Avivamento, e hoje é o segundo domingo, e hoje eu vou falar sobre avivamento na família. O tema de hoje é avivamento na família. Interessante que, eu falei a semana passada que o avivamento, ele começa quando você deseja mudança, e quando você abandona o pecado e volta-se para Deus. Então, só acontece quando há arrependimento, amém? E Josué, nesse momento, estava convocando o povo a viver esse avivamento na sua casa e na sua família. Nesse momento, Josué estava convocando o povo a viver essa mudança. Por quê? O avivamento começa quando você deseja. Quem deseja ser avivado é você. Quem deseja ser avivado sou eu. E como é que eu demonstro que eu quero um avivamento na minha vida? Quando eu desejo mudança. E a mudança começa em abandonar o pecado, abandonar as velhas práticas e dizer aquilo que diz em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas, e eis que tudo, amém? Sem isso, irmão, não tem avivamento. Então o avivamento, ele começa quando você deseja, quando você busca essa mudança. A outra coisa que eu falei sobre avivamento, eu disse, o avivamento, ele é para todos, e ele atinge aqueles que estão à sua volta, amém? Quando uma pessoa, ela torna-se uma pessoa avivada, né? Porque a palavra avivamento significa tornar vivo e permanecer vivo. Então, quando uma pessoa está morta, ela está afastada de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então eu tenho que desejar o avivamento. Agora, o avivamento que começa em mim, ele tem que contagiar aqueles que estão à minha volta. E era exatamente isso que Josué estava convocando o povo, porque ele estava mostrando, se você acompanhou comigo aí a leitura de Josué capítulo 24, um pouquinho mais para frente, Josué ele vai morrer, é o fim da vida de Josué. A Bíblia fala que ele viveu 110 anos e morreu, e durante 40 anos, Josué, ele reinou sobre a nação de Israel. Na verdade ele foi um grande guerreiro, é ele que convocou o povo e levou o povo para entrar na terra de Canaã. Josué teve uma derrota na vida dele, que foi para a cidade de Ai, mas depois dos 40 anos, ele não perdeu mais nenhuma guerra. Por quê? Porque ele era um homem que buscava a Deus, e o avivamento que estava na vida dele, contagiava as pessoas que estavam ao seu redor. Por isso que ele convoca o povo. O avivamento não pode parar em você, amém? Diga para o seu irmão assim, o avivamento não pode parar em você, ele acontece em você, e vai através de você, amém? O avivamento tem que sair da minha vida, ele não pode parar, não pode estagnar. Deus está clamando por uma igreja avivada, uma igreja que realiza, uma igreja que sai das quatro paredes, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que viva o evangelho. A palavra de Deus em Abacuque capítulo 3, verso 2, há um clamor do profeta, e o profeta ele ora, na verdade é uma oração de Abacuque. Ele diz: Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações, eu me sinto alarmado. Ele diz assim: Senhor, eu tenho visto, eu tenho ouvido de tudo aquilo que o Senhor tem feito,
e o meu coração se alarma, eu fico alarmado com tudo aquilo que o Senhor tem feito. Irmão, você se alarma com tudo que Deus tem feito? Ou você já se acostumou e nada, e para você não existe mais novidade? Para você está tudo no mecânico, para você tanto fez como tanto faz. Como é que está a tua vida espiritual? Você está entendendo o que eu estou te perguntando? Vou perguntar de novo, como é que está a tua vida espiritual? Você já se habituou com as coisas? Nada mais te impressiona? Como é que está o teu desejo de buscar a Deus? Como é que está a tua inquietação? Mas eu já tenho não sei quantos anos de crente, já vi de tudo, estou desanimado com a igreja. Irmão, então eu quero te dizer, você está precisando de um avivamento. Está precisando passar por um avivamento na tua vida espiritual. Você está precisando desejar mudança. Porque aqui o profeta Abacuque, ele diz: Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações, e isso me espanta, e isso me alarma. A tua obra em mim, ela é inquietante, eu fico inquieto, eu quero fazer. Irmão, se você já não sente mais a chama de Deus na tua vida, se você não sente mais prazer pelas almas perdidas, se você não sente prazer em pregar o evangelho, se você não sente prazer em ler a Bíblia, se você não sente prazer em estar na igreja, se você não sente prazer em orar, se você é roubado, tem alguma coisa errada com a tua vida. Não pode. Tem que acontecer um avivamento espiritual. Então Abacuque ele diz: Senhor, as tuas declarações me alarmam. E ele clama, ele diz: Senhor, aviva a tua obra. Ele estava clamando. E eu quero levantar um clamor hoje aqui, pela tua vida e pela minha vida, e pela obra de Deus. Porque muitas vezes nós nos acostumamos, sabe? Nós nos acostumamos. Então, qual é o hábito, qual é o costume? Domingo tem culto, domingo eu vou na igreja. Se não der para ir nesse domingo, eu vou no outro. Se não der para ir no outro, eu não vou mais. Assim tem acontecido com muitos cristãos, né? Há um abatimento. E ele estava dizendo: Senhor, aviva a tua obra, porque o avivamento não pode parar em mim. Levante a tua mão para o céu e diga: o avivamento tem que alcançar a minha vida, tem que alcançar o meu próximo, tem que alcançar a minha família, os meus filhos, a minha geração tem que ser avivada. Você está entendendo, irmão? A tua geração tem que ser avivada, os teus filhos têm que ser avivados. Você não pode mais viver a mesma vida espiritual que você vem vivendo. Lembra-te. O profeta Ageu vai assim: lembra-te do teu passado. Lembra, irmão, quando você começou. Lembra quando você tinha o fogo do Espírito na tua vida, e você desejava, e você queria participar de vigílias, e você queria subir no monte, e você queria orar, e você orava em línguas, e você profetizava, e agora? Abacuque está orando, ele está dizendo: Senhor, aviva. E no decorrer dos anos continua avivando o Senhor, porque ele está dizendo: Senhor, não pode, o avivamento não pode parar. Você está entendendo a palavra dessa noite, irmão? E eu quero nessa noite falar com você, homem de Deus, líder do seu lar, homens que estão aqui, que são casados, que têm os seus filhos, que têm a sua família, mulheres que estão aqui, que são casadas, que têm os seus filhos. Eu quero falar com você nessa noite, porque a palavra de hoje é avivamento na família. Você entendeu o que eu falei? Avivamento na família. Porque se tem uma coisa que Satanás tem procurado destruir, são os lares, são as famílias. Se tem uma coisa que Satanás quer destruir, é a tua família. Voltando lá em Josué capítulo 24, então Josué convoca, verso 1 ele diz que convoca, ele reúne, ele convoca, Josué convoca todas as tribos, ele convoca todos os anciãos, todos os líderes, ele diz, convocou todos os cabeças, todos os líderes de família. Deus está te convocando hoje.
Você está entendendo? Deus está te convocando, porque Josué, ele estava prestes a morrer, e ele percebeu que a igreja, ele percebeu que o povo que estava caminhando para a terra prometida, Tiago, estava frio. Ele percebeu que o povo que estava caminhando para a terra prometida, eles tinham dificuldade, sabe com que, irmão? Com idolatria. Eles tinham se tornado idólatras. Sabe, idolatria, eu canso de falar isso aqui, idolatria não é só você ter uma imagem, não. Não é só você ter uma estatueta na tua casa, não. Idolatria é quando você se acostuma com o sistema do mundo. Idolatria é quando você se acostuma com tudo que está de errado no mundo e você participa dele. Sabe por quê? Porque você deixou de adorar ao Deus vivo e passou a adorar outras coisas. Então Josué estava preocupado com o povo, porque ele disse assim: olha, eu quero contar uma história. E Josué começa a contar a história, e ele diz assim: então Josué disse ao povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os vossos pais, e aí ele vai falar de Terá. Terá era o pai de Abraão, e ele vai dizer assim: olha, Terá, pai de Abraão, ele habitou na terra, lá da além do Eufrates. Sabe o que eles faziam? Eles serviram a outros deuses. Ele estava dizendo: olha, vocês estão vindo de uma geração que estavam acostumados a servir outros deuses. Irmão, há pessoas na igreja, há pessoas no nosso contexto, que vieram de geração, que serviram a outros deuses, serviram a demônios. Quando você chegou na igreja, irmão, você não chegou na igreja porque você era bonzinho. Você chegou na igreja porque você estava deformado. Você chegou na igreja porque você precisava de salvação. A Bíblia diz: todos pecaram. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando você chegou na igreja, você chegou numa condição de pecador. Tem pessoas que chegou numa condição, num estágio de pecador, no último estágio. Chegou envolvido com drogas. Tem gente que chegou na igreja envolvido com drogas. Tem gente que chegou na igreja envolvido com espiritismo até o último grau. Cheio de demônios, vida destruída, casamento destruído. Tem gente que chegou na igreja com o seu casamento destruído, sua família destruída. Então, quando Josué fala aqui: olha, vocês estão vindo de uma geração pecaminosa, vocês estão vindo de uma geração que serviram a outros deuses. Vocês estão vindo de uma geração que fizeram um pacto com demônios. Vocês precisam tirar isso da vida de vocês. Por quê? Porque a família, ela era prejudicada. Porque a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 4ª e 5ª geração, para que você possa ter ideia. Então eles estavam presos, e eles tinham saído do Egito, e eles precisavam ir para a terra prometida, mas no meio do caminho, eles se misturaram. Sabe quando você quer ser um cristão firme com Deus, e você começa uma caminhada até que boa, mas aí você se envolve com outras pessoas, você se envolve no meio do caminho, você se envolve com costumes, e aí você passa a viver aqueles hábitos e aqueles costumes. Aí você diz: puxa vida, eu já tinha até vencido isso, mas agora eu estou de novo aqui. Isso é uma maldição da terra, irmão.
E precisa ser quebrado na tua casa, precisa ser quebrado na tua família, precisa ser quebrado hoje na tua vida, em nome de Jesus. Você não pode mais ficar parado, paralisado no meio do caminho. Tem que acontecer um avivamento, e esse avivamento vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Vai acontecer na tua casa, na tua família. Deus vai avivar a obra na tua vida. Deus quer avivar a obra. Esta era a oração de Abacuque, era: Senhor, aviva a tua obra. E a minha oração hoje é: Senhor, aviva a tua obra aqui na freguesia do Ó, na Igreja Cristã Restauração. Muda as famílias, muda os lares. E a Bíblia diz que Josué então convoca os homens. Homens, agora falo com vocês, homens de Deus, homens líderes dos seus lares. Deus está clamando por homens que sejam líderes dos seus lares, porque existe uma manipulação de Satanás contra os homens. Os homens têm sido manipulados por um espírito chamado Jezabel, que é o espírito que mata profeta e que mata a voz do homem, e que mata a voz daquele que é o líder do lar. O papel se inverteu. Os lares têm tido uma influência de demônios, e os filhos têm se perdido. Muitos lares, famílias estão perdidas, filhos estão perdidos. E eu quero falar com você nessa noite, homem. Eu quero que você convoque, homens, eu quero que você convoque a tua família, ore por ela, e diga que vocês servem a Deus. Homens, você deve direcionar a sua família. Amém? Eu e a minha casa, era o que Josué estava querendo dizer: eu e a minha casa serviremos. Amém? Irmão, custe o que custar, os homens têm que orar, têm que buscar ao Senhor. Homens, vocês devem orar pelas vossas famílias. E eu quero nesse momento fazer um ato profético. Eu quero que todos os homens, pais de famílias, chefe, líderes dos seus lares, fiquem de pé. Homens, casados, pais de família, líderes do seu lar, eu quero que você fique de pé agora. As mulheres, dos maridos que estão aqui, você vai orar pelo teu marido agora. E aqueles que não estão, também vão receber essa oração, porque esse é o primeiro passo para nós trazermos avivamento no nosso lar. Os homens precisam ter postura de homens de Deus, de homens cheios do Espírito Santo, porque Deus vai cobrar de você, irmão. Esquece, irmão, Deus não vai cobrar da tua esposa o que deu errado no teu lar, não. Ah, mas deu errado porque ela fez, problema é teu. Deus vai cobrar de você. Ela só fez errado porque você não se posicionou como homem de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? É muito forte. Então Josué, ele convoca, e ele diz: olha, os vossos pais do passado pecaram e erraram, mas tem que haver mudança. Oh, em nome de Jesus, vamos ficar de pé os homens, e eu quero que as mulheres comecem a orar. As mulheres vão orar até em línguas por você agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque você é um sacerdote. Eu quero agora nesse momento, meu irmão, recebe essa oração no teu espírito. Eu quero quebrar todo espírito de passividade. Homens que são passivos e que têm sido roubados, em nome de Jesus, toda passividade tem que ser quebrada. Porque nós falamos, olha, 90% da igreja é mulher. Sabe por quê? Porque os homens, eles são passivos. E eu quebro agora na vida dos homens a passividade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de passividade, passividade espiritual,
Você tem sido passivo na tua vida espiritual. O teu lar depende de você, a tua esposa depende de você, os teus filhos dependem de você, o teu posicionamento. Eu quebro agora toda passividade espiritual. Eu quebro agora todo espírito de depressão. Quantos homens estão em depressão? Quantos homens têm morrido de depressão? Tem medo? Eu quebro agora a depressão da tua vida, espírito de enfermidade, doença, assolação, que tem assolado os homens, os cabeças dos lares. Eu quebro agora, espírito de depressão, sai agora, em nome de Jesus. Eu repreendo agora o espírito da preguiça. Homens têm sido abatidos pela preguiça, não conseguem sair dos seus lares, não caminham, não oram, não buscam a Deus, não leem a Bíblia. Espírito de preguiça espiritual, há uma preguiça espiritual, eu ordeno agora, sai, em nome de Jesus. Todo comodismo espiritual, homens que estão acomodados na sua vida espiritual, eu quebro agora o comodismo espiritual, em nome de Jesus. Homens, a tua família vai servir a Deus. Homens cheios do Espírito. Irmão, ore agora. Eu oro agora. Em nome de Jesus. A intercessão, aqueles que oram em línguas, orem agora. Orem pelos homens. Quebrem agora toda essa expressão, essa baixa estima, essa enfermidade. Demônio que tem assolado, as famílias têm sido roubadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem agora o avivamento na tua família, vem o avivamento na tua vida, começa por você. Rebe cantarabás. Oh, aleluia. Diga assim comigo, homens, em nome de Jesus. Bem forte, diga em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu selo essa palavra na vida desses homens. Senhor, que o avivamento comece na vida deles, comece na minha vida. E que o meu lar seja tomado por esse Espírito, em nome de Jesus, amém, amém, pode sentar-se, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, o avivamento na família, ele começa por um posicionamento, sabe, irmã, deixa eu falar com você agora, irmã. Para de reclamar do teu marido. Você tem que fazer batalha espiritual pela vida dele. Mas eu tenho feito, continua fazendo. Mas eu tenho orado, continue orando. Porque há um principado, há uma potestade que traz domínio sobre a vida dos homens. Não é? Os homens, nós homens, somos mais lentos, né? Mais devagar para algumas coisas. E quando se diz o lado espiritual, então, aí ele empaca. E o diabo ele se apossa. Por isso que Josué convoca, ele convoca os chefes de família. Ele convoca os cabeças dos lares. Porque ele precisava orar por eles. Sabe, o avivamento, ele vai acontecer nas nossas vidas, o avivamento vai acontecer na nossa família, quando nós tivermos essas 4 ações que eu quero falar com você. O avivamento na sua família, meu irmão, só vai acontecer quando os pais liderarem o lar como autoridade espiritual. Pai e mãe liderando a casa e ensinando os vossos filhos. Então,
Não tem como acontecer um avivamento no teu lar, quando o teu filho não vê em você um posicionamento espiritual. Às vezes nós perdemos muito tempo, e quando se perde muito tempo, às vezes você perde os teus filhos, às vezes você perde mão de tudo. É óbvio que talvez você olhe para a minha vida e você diz, mas para o bispo é fácil porque ele sempre foi pastor. Não, irmão, nem sempre eu fui pastor. Eu tenho uma caminhada assim. Eu sempre fui líder espiritual, sim. Os meus filhos viviam na igreja, sim. Os meus filhos viram todos os problemas dos bastidores da igreja, sim. Os meus filhos sofreram, mas eu nunca permiti que os meus filhos não fossem para a igreja comigo. Eles iam até quando eles não queriam ir, mas eles iam. Às vezes a gente até esquecia na igreja, ia embora e esquecia. Estava no meio do caminho, onde está o Juan? Ficou lá na igreja. Aí a gente voltava para buscar. Não é? Os meus filhos nunca ficaram, e eu nunca permiti que eles ficassem falando da igreja, e na minha casa eu não falava da igreja, eu não falava mal da igreja, eu não metia o pau em líder espiritual, eu não falava de pastor, ainda que eu sofresse como um líder espiritual. Os meus filhos nunca viveram e nunca viram isso na minha vida. Os meus filhos nunca ficaram murmurando e reclamando porque, puxa, hoje é meu aniversário e o senhor está na igreja, estou na igreja. E você vai, a Maiara foi a que mais sofreu, né, com isso, né? Hoje é meu aniversário. Então, seu aniversário você vai passar comigo nas reuniões da igreja, você vai ficar esperando lá. E às vezes a gente até chorava, mas hoje eu louvo a Deus, né? É uma menina, é uma mulher de Deus, porque nós não podemos ter medo de falar, ai meu Deus, eu estou forçando, meu filho vai ficar deformado, meu filho vai ficar doente, meu filho vai ficar depressivo. Ele vai ficar depressivo e doente se você largar a mão dele. Então, quando é que vem o avivamento na família? O avivamento vem na família quando os pais, não é só o pai, os pais lideram espiritualmente o lar. Pai e mãe liderando, ensinando, levando, forçando, ensinando. Ensina a criança no caminho que deve andar. Sabe, a gente às vezes há uma educação, né? Às vezes não, sabe, se forçar é pior. Deixa, quando ele tiver vontade vai. Quando fizer 18 anos, aí ele fala assim, eu não vou mais na igreja. Então é lógico, nós temos que ter equilíbrio? Tem, mas você tem que ensinar o teu filho, porque você é um cristão, você é um servo de Deus, irmão. E a Bíblia diz que Josué estava falando isso, estava dizendo, olha, há uma deformação na geração de vocês, e se vocês não corrigirem essa deformação, os seus filhos, eles vão servir a outros deuses. Então Josué estava mostrando para eles. Em segundo lugar, quando é que vai vir o avivamento na minha família? Quando todos reconhecem os feitos de Deus. Amém? A partir do verso 3 até o verso 8, Josué vai falando dos feitos de Deus. Ele vai dizendo, olha, Deus levantou Abraão levantou Isaac, Isaac levantou Esaú. Depois ele vai falando, olha, livrei vocês das mãos de Balaão, né? Verso 6, ele fala, livrei vocês das mãos de Balaão, e vai indo. Olha, Moisés atravessou o mar vermelho. Ele conta, presta atenção que eu estou te falando, ele conta a história daquilo que Deus tinha feito. Então,
Quando é que vem o avivamento? Diga assim comigo: quando todos reconhecem os feitos de Deus. Amém? O salmista no Salmo 126, 13, ele diz assim: grandes coisas fez o Senhor, e por isso, amém? Diga assim comigo: grandes coisas fez o Senhor por mim, pela minha casa, pela minha família, e por isso eu estou alegre. Sabe, irmão, faça os teus filhos reconhecer os feitos de Deus na tua casa. Troque na tua casa a murmuração pela adoração. Troque a murmuração pela gratidão. Faça os teus filhos serem gratos. Pais, mães, façam seus filhos serem gratos. Marido, faça a tua esposa ser grata por aquilo que ela tem. Esposa, faça o teu marido ser grato. O avivamento espiritual vem quando nós falamos a mesma linguagem. Agora imagina um lar que só tem murmuração. O teu filho vê você reclamando com a tua esposa reclamando com você reclamando com não sei o quê. Porque nada dá certo. Mas também eu vou para a igreja, mas nada funciona na minha vida. O que você acha que os teus filhos vão ver? O que você acha que a tua mulher vai ser? O que você acha que o teu marido vai ser? Se você só sabe murmurar, irmã, se você só sabe reclamar, você reclama do marido, você reclama dos filhos, você reclama do trabalho, você reclama da comida, você reclama... Nada tá bom para você? Sabe o que você vai colher? Tempestade. O teu lar vai ser um lar dividido, vai ser um lar confuso. Os teus filhos não terão prazer. Troque, diga assim comigo: Senhor, tira da minha boca a murmuração. Amém? Tira da tua boca a murmuração. Para de falar: esse homem não presta, essa mulher não presta. Para de falar: esse meu filho é um trupiço na minha vida. Esse meu filho, né? Tem palavras que nem cabe falar aqui. Isso é lar que traz confusão, irmão. Josué estava convocando o povo e estava dizendo: olha, esses costumes que estão no meio de vocês vêm dos antepassados, e se continuar assim, quem que vocês querem servir? Josué estava colocando o povo na parede e estava dizendo: vocês querem servir quem? E hoje eu estou te colocando na parede. Quem que você quer continuar servindo? Você quer continuar servindo quem? Você vai continuar com a tua vida em 2021 sem avivamento espiritual? Você não vai orar mais do que você orava? Você não vai ler mais a Bíblia mais do que você já leu? Você não vai vir mais na igreja mais do que você vinha? Irmão, é alerta de Deus. É alerta de Deus. Você que está na tua casa aí, está acomodado, não vem na igreja, não participa, irmão, deixa eu te falar uma coisa: o diabo é o teu adversário, e ele anda em derredor de vós. É o que diz o texto de 1 Pedro 5,8, bramando como um leão. Não é o leão que ruge, não, é o leão que brama buscando tragar, porque o diabo ele imita as coisas de Deus. E a Bíblia diz que ele é o nosso, mas hoje ele está sendo o seu, porque você se acomodou. Há crentes acomodados e que não se aperceberam. Eu estou te convocando hoje, irmão, eu estou te dizendo: o avivamento começa na sua casa, começa na sua família, começa no seu lar. Os teus filhos têm que se aperceberem disso. Em terceiro lugar, quando que o avivamento vai vir na minha casa? Quando todos tiverem discernimento espiritual para lutar as guerras no Espírito. Vou repetir: quando todos tiverem discernimento espiritual para lutar as guerras no Espírito. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas é contra principados, potestades
e dominadores desse mundo tenebroso. Efésios 6:12. Então, a luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, contra dominadores. Agora, o que eu preciso? Eu preciso ter discernimento espiritual. E como é que eu consigo ter discernimento espiritual? Buscando os dons do Espírito, orando, jejuando, lendo a Bíblia, vindo na igreja, tendo comunhão, participando. Porque de repente você está querendo lutar na sua força, você não tem discernimento espiritual. A palavra de Deus diz no livro de Números 23 que a arma forjada, a palavra maldita, ela não prospera, o encantamento não vem sobre Jacó. Agora eu preciso ter esse discernimento. Isaías 54:17 diz que a arma forjada não prosperará contra ti, mas eu preciso ter discernimento espiritual. Eu preciso ter como homem, a minha esposa precisa ter, e eu tenho que ensinar os meus filhos. Como é que eu vou ter avivamento espiritual se eu não tenho discernimento, se eu não busco a Deus, se eu fico estagnado na minha vida? Em quarto e último lugar, quando é que o avivamento vem na minha casa, na minha família? Quando todos escolhem viver uma vida nova com Deus, uma vida de santidade. Quando todos decidem, é um lar, irmão, é uma família constituída, uma família de Deus. Josué 24:14, ele diz assim, Josué 24:14: agora pois temei ao Senhor e serve-o com, diga comigo, integridade, mais forte, integridade e fidelidade. Amém? Irmão, isso não pode faltar no teu lar. Integridade e fidelidade. Você tem que ser uma pessoa íntegra, você tem que ser uma pessoa reta. Os teus filhos, os teus familiares, as pessoas que vivem ao teu redor, eles têm que saber que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa fiel ao Senhor. E todos têm que andar assim. São palavras que têm que estar na tua vida, são palavras que têm que estar na tua casa. Integridade e fidelidade tem que andar. Eu escolhi, você tem que escolher, a tua casa tem que escolher. Por quê? Porque são essas coisas que vão trazer o avivamento para a tua vida. Porque demônios, eles se alimentam do pecado, mas a glória de Deus é atraída pela santidade. Demônios se alimentam de pecado, mas a glória de Deus é atraída pela santidade. Quando eu me posiciono, então eu trago para minha casa o avivamento espiritual. Você deseja esse avivamento na tua casa?